Agosto de 1979. Penitenciária Cândido Mendes, Ilha Grande. O diretor do presídio, capitão Nelson Salmon, recebeu um alerta. Nesta madrugada haverá uma tentativa de fuga. Salmon agiu com a experiência de quem já tinha visto dezenas de tentativas. Posicionou homens na mata e frustrou o plano de 7 apenados. Quando os fugitivos perceberam que foram descobertos, recuaram. Problema aparentemente resolvido. Mas Salmon percebeu algo que o incomodou. Como os presos chegariam ao continente sem ajuda externa? Certamente algum pescador subornado, pensou. Ele reuniu os subordinados e se dirigiu a uma enseada próxima. Os policiais caminhavam descontraídos, falando alto, lanternas acesas. Afinal, os fugitivos já estavam de volta às celas. Um engano que quase custou a vida de todos. Ao se aproximarem da praia, avistaram um ponto luminoso piscando no oceano. Era um código que deveria ser respondido para a identificação. Salmon, sem conhecer a senha, piscou a lanterna numa tentativa de enganar os ocupantes da embarcação. Os motores foram ligados. O barco se aproximou lentamente. Quando todos pensavam ter ludibriado os tripulantes, o barulho cessou. As luzes se apagaram. Escuridão total. Após alguns segundos, metralhadoras e fuzis romperam o silêncio. Os agentes, alvejados e desesperados, jogaram-se ao chão sob intensa fuzilaria. Nada podiam fazer enquanto o barco desaparecia na escuridão. Naquela noite, Salmon compreendeu que não estava mais lidando com bandidos que agiam sozinhos. Estava diante de algo completamente novo, uma operação militar coordenada com apoio externo sofisticado. No dia seguinte, Salmon comunicou o ocorrido. Ele classificou o episódio como ato terrorista em seu relatório oficial. O documento foi arquivado, ignorado. Um erro grave que custaria caro. Quando as autoridades finalmente perceberam o problema, ele já era praticamente irreversível. Salmon havia testemunhado o nascimento de algo inédito no Brasil. Crime coletivo com estrutura militar. Mas o sistema não tinha categorias para entender essa transformação. 2 anos depois, em 3 de abril de 1981, o problema se tornou público. José Jorge Saldanha, fugitivo de Ilha Grande, foi cercado pela polícia na Ilha do Governador. O local? Conjunto dos Bancários. O cenário? Uma batalha urbana sem precedentes. Inicialmente nada parecia especial, confrontos desse tipo eram comuns. Mas este caso chamou a atenção por características inéditas. Zé Bigode, como era conhecido, demonstrava poder bélico incomum e estava disposto a morrer lutando. Ele exibia ódio intenso contra as autoridades e um estranho orgulho de sua posição, como se representasse algo maior que ele próprio. Apenas na manhã seguinte, após mobilizar 400 homens e 2.000 tiros, Zé Bigode seria finalmente abatido. Esse confronto ficaria imortalizado no livro de seu companheiro, William da Silva Mima, 400 contra 1. Durante o tiroteio, um policial tentou confundir o fugitivo. "Não adianta, eu sei que seu nome é Eli." A resposta de Zé Bigode foi imediata. "Eli é o caralho, eu sou Saldanha." Por que um bandido, ao ser confundido, faria questão que a polícia soubesse seu nome? A explicação é uma só. Ele havia percebido que a fuga era impossível. O que estava em jogo não era sua vida, mas como seria lembrado. Antes de morrer, alvejado, ele deixou uma última pista. "Eu sou o Zé Bigode do Comando Vermelho." Foi dessa forma trágica que o Brasil descobriu a existência de uma nova organização que até então era conhecida apenas por agentes carcerários. Hoje, o Comando Vermelho é uma realidade conhecida por todos. Atua em quase todo o território nacional e até em países vizinhos, como o Paraguai e Bolívia, onde mantém conexões com o tráfico internacional de cocaína. Nos anos 1980, o CV já dominava cerca de 60% a 70% das favelas do Rio de Janeiro, especialmente nas zonas norte e oeste.
Era o auge da transição do assalto a banco para o narcotráfico, impulsionado pela explosão global da cocaína. Na virada para os anos 1990, a facção controlava o comércio varejista de drogas em mais de 250 comunidades cariocas, consolidando-se como o maior grupo criminoso da América do Sul naquele período. Em 2005, o governo fluminense reconhecia formalmente a existência de 3 facções principais: CV, ADA, Amigos dos Amigos e Terceiro Comando Puro, sendo o CV responsável por mais de 70% das áreas conflagradas. Em 2020, já atuava em mais de 20 estados, com forte presença na Amazônia, no Nordeste e em rotas internacionais de tráfico. Hoje, o CV reúne cerca de 30 mil membros ativos, mantém influência sobre redes locais, como o Comando Vermelho da Amazônia, CVA, e o Bonde dos 40, e segue sendo a principal referência simbólica e operacional do crime organizado brasileiro. Mas nada disso é apenas passado, é o presente que continua a gritar. O massacre recente no Complexo do Alemão em 2025, com dezenas de mortos em mais uma operação policial de retomada do território, mostra que o ciclo permanece intacto. 40 anos depois, os mesmos mecanismos seguem em curso. Antes de tudo, precisamos limpar o terreno, desfazer alguns mitos. O mais comum é que o CV nasceu da união entre presos políticos e assaltantes comuns. Essa história é instigante, mas é um mito de criação. A narrativa confunde mais do que explica. Na década de 1970, os presos comuns estavam separados dos presos políticos, e havia inclusive certa rivalidade entre esses grupos. O CV foi formado, estruturado e pensado por homens pobres e que não haviam recebido educação formal. O mito da união entre presos de origens diferentes como marco de fundação da facção foi criado pela mídia, numa manchete que dizia: a organização Falange Vermelha nasceu da convivência entre assaltantes e presos políticos, que os ensinaram como comandar e funcionar de maneira mais organizada. Mas o CV foi organizado de forma hierarquizada. Um dos primeiros líderes, Rogério Lengrube, era conhecido como Marechal. Ora, um apelido que os movimentos de esquerda que lutavam contra uma ditadura militar iriam simpatizar? Havia sim, num início, um discurso social por parte de alguns integrantes. Mas ela veio de outros presos, como William da Silva Lima, que já vinham tendo contato com a literatura de esquerda há décadas. Portanto, houve certa influência da esquerda na fundamentação, no vocabulário empregado, mas a criação da facção foi obra exclusiva dos presos comuns. Eram mundos diferentes, realidades distintas. O CV foi a resposta dos grupos historicamente marginalizados, não daqueles que haviam sido marginalizados pelo contexto político. Para os marginais históricos, nunca houve anistia, não há redenção. É matar ou morrer. Ou melhor, é matar e morrer. A filosofia política moderna explica o surgimento do Estado como um processo em que os indivíduos, com medo, abriram mão de sua liberdade em troca de segurança. Sem querer, esses filósofos nos ajudaram a entender a gênese das organizações criminosas. A prisão de Ilha Grande era um lugar de castigo. Superlotado, os presos eram jogados à própria sorte. O preso estava sujeito a todo tipo de atrocidades. Como sobreviver? A única forma era se organizar, unir forças e adotar um código moral que controlasse a violência interna. Como nos ensinaram os filósofos, as organizações coletivas são o resultado do medo e da insegurança. Havia várias falanges em Ilha Grande. A mais forte era a Falange do Jacaré. Esses grupos roubavam, estupravam e matavam outros detentos. Agiam a mando dos agentes penitenciários, que os usavam como uma polícia interna. Os homens que deram origem ao CV estavam em uma área separada, o Fundão. Eram em sua maioria assaltantes de bancos.
Esse tipo de crime era enquadrado na Lei de Segurança Nacional, junto com guerrilheiros de esquerda. Por isso, bandidos e militantes foram jogados no mesmo espaço. Essa contradição gerou uma revolta e um sentimento de injustiça. E foram esses homens que formaram a falange da LSN, que se tornaria a Falange Vermelha e, por fim, o Comando Vermelho. Uma nova lógica. Em 1978, a anistia estava sendo discutida. Os militares resolveram acabar com a divisão e a falange da LSN passou a ter contato com os outros presos. A forma como eles se organizavam era muito diferente das outras falanges. A falange da LSN queria um novo código de conduta, acabar com roubos, estupros e violência entre os presos. O inimigo era o Estado, não outros internos. Qualquer desavença entre presos deveria ser resolvida na rua. Dentro da prisão, violência apenas para fugir. Havia também laços de solidariedade. Sozinhos, eles eram frágeis. Juntos, poderiam resistir e conquistar a liberdade. Como afirmou William da Silva Lima, o Comando Vermelho foi inicialmente uma estratégia para sobreviver na adversidade. É desse pensamento que surgiu o lema da facção: paz, justiça e liberdade. Paz dentro da cadeia, justiça para os internos e a liberdade que viria pela fuga. Por isso as fugas estavam cada vez mais sofisticadas. Em uma das mais famosas, um helicóptero foi usado para libertar o traficante Escadinha. Mas esse código havia sido estabelecido apenas pela falange da LSN. As outras falanges não haviam participado. Se elas não aceitassem o novo regimento, o que aconteceria? A falange da LSN teria que mostrar força. Foi o que aconteceu em 17 de setembro de 1979. Estourou uma guerra dentro do Caldeirão do Diabo, que teve o maior número de mortes de presos já registrado. Nessa batalha, a falange da LSN foi a grande vitoriosa e passou a controlar a penitenciária. O sucesso desse novo coletivo se espalharia por todo o sistema carcerário e logo ganharia as ruas. Após o massacre, os policiais passaram a chamar a falange da LSN de Falange Vermelha, e a mística rapidamente se espalhou. A Falange Vermelha havia se tornado o grupo mais temido e admirado do Rio. E nesse aspecto, a imprensa colaborou muito. Segundo William da Silva Lima, foram os jornais que rebatizaram o coletivo para Comando Vermelho. Os motivos eram políticos. A cor vermelha e a palavra comando foram inseridas para vincular os criminosos à esquerda e apresentar o grupo como um perigo a ser eliminado. A facção, na verdade, nasceu de uma miragem. O Brasil iniciava a abertura política. Éramos uma sociedade acostumada a sentir pavor. A ditadura civil-militar, para se consolidar, estimulou o medo. O agente do mal eram os comunistas. A mística em torno do nome Comando Vermelho foi uma ficção inventada para substituir a esquerda nos pesadelos da classe média. A primeira geração do Comando Vermelho forjou sua identidade dentro das prisões, mas foi a segunda geração que tirou a facção dos muros e a lançou no cenário do crime organizado carioca. Nomes como Rogério Lengruber, o Marechal, José Carlos dos Reis de Ensina, o Escadinha, e Francisco Viriato de Oliveira, o Japonês, não eram mais apenas assaltantes de banco. Eles eram os novos líderes que encontraram o combustível perfeito para a expansão, a cocaína. A década de 1980 viu um boom global da cocaína. O Rio de Janeiro, com sua geografia e infraestrutura, rapidamente se transformou em um entreposto crucial para o tráfico internacional. A transição foi rápida e brutal. O CV trocou o risco e o planejamento complexo dos assaltos a banco pela logística mais simples e o lucro exponencial do narcotráfico. O dinheiro da droga inundou as comunidades,
permitindo a compra de armamento pesado e a consolidação do poder territorial. O processo de expansão nas favelas tem um nome e um rosto que o simbolizam: Paulo Roberto de Moura Lima, o meio quilo. No início dos anos 1980, o Jacarezinho ainda não era controlado por nenhuma facção. Havia apenas pequenos comerciantes de drogas e assaltantes que agiam por conta própria. Meio Quilo era um deles, um pequeno traficante e assaltante local até ser preso e levado para o sistema penitenciário. Na cadeia, ele conheceu os chefes do Comando Vermelho, e foi ali que sua trajetória mudou. Após ser libertado, recebeu armas, homens e ordens diretas da facção. Deveria expulsar os pequenos traficantes do morro e consolidar o território sob o domínio do CV. Foi o que ele fez. Em pouco tempo, o Jacarezinho se transformou em um centro de distribuição atacadista de cocaína. A operação bem-sucedida de Meio Quilo tornou-se um modelo de expansão. Chefes do CV apadrinhavam jovens locais, fornecendo armamento e status em troca de lealdade. Assim, o Comando Vermelho não apenas controlava o comércio, mas implantava sua própria ordem social dentro das comunidades. Essa estratégia se repetiu em dezenas de favelas. No início dos anos 1990, o CV já dominava 90% das bocas de fumo do Rio de Janeiro. A favela deixava de ser um território informal e se tornava uma zona administrada, com leis, punições e normas internas que substituíam a ausência do Estado. Quando Meio Quilo foi morto em 1987, a favela parou. Milhares acompanharam seu enterro. Ele era visto não apenas como criminoso, mas como líder, protetor e símbolo de poder comunitário. Sua morte representou o nascimento do traficante governante, a figura que substituiu o Estado em territórios abandonados. Mas essa transformação ocorreu num contexto mais amplo. Ao contrário do mito popular, o crescimento do Comando Vermelho não foi consequência da redemocratização ou da política de direitos humanos de Leonel Brizola. A explosão da criminalidade começou ainda durante a ditadura civil-militar, impulsionada pela emergência global do narcotráfico e pela nova economia da cocaína. Os homicídios dispararam no Rio e o medo se espalhou. Parte da população passou a culpar o excesso de liberdade dos novos tempos, mas a verdade era outra. O CV crescia porque o Estado continuava a agir com brutalidade dentro das prisões e com ausência nas favelas. O mito de que Brizola teria protegido o tráfico também não se sustenta. Como lembra o jornalista Carlos Amorim, o próprio Comando Vermelho apoiou Moreira Franco nas eleições que o levaram ao governo e só rompeu com ele depois da construção do presídio de segurança máxima de Bangu 1, que isolou suas lideranças. A política de Brizola, centrada na defesa dos direitos humanos, não criou o crime, apenas revelou o quanto o Estado já havia perdido o controle de seus próprios territórios. O sucesso e o poder do Comando Vermelho, ironicamente, plantaram as sementes de sua própria fragmentação. O mesmo ambiente carcerário que uniu os criminosos para criar o CV, agora os dividia. A primeira grande cisão deu origem ao Terceiro Comando, TC. Nascido nas prisões, o TC representava uma tentativa de se desvincular da hegemonia do CV, que controlava as rotas e os lucros. A disputa por poder e território escalou, levando a uma nova e violenta divisão, o surgimento do Terceiro Comando Puro, TCP. Da segunda metade dos anos 1900 em diante, o crime no Rio de Janeiro deixou de ser uma força unificada para se tornar um campo de batalha permanente. Era uma guerra territorial e simbólica, onde cada morro, cada viela, se transformava em bandeira. As cores e siglas estampadas nos muros mudavam junto com o poder das facções. Disputas constantes redesenhavam o mapa do crime carioca, e a vida de milhares de moradores estava na linha tênue entre as cores de uma bandeira e outra.
Mais do que o ponto de venda de drogas, o que estava em jogo era o controle simbólico da identidade, da ordem e da esperança de todo um bairro. O rio virou um mosaico instável de territórios em disputa. A cor da bandeira definia rotinas, amizades e destinos. Visualmente, paredes pichadas, mapas dinâmicos e cenas de ruas esvaziadas dizem mais do que cifras. Nos anos 1990, o Comando Vermelho entra em um novo ciclo. A velha guarda, nomes como Rogério Lengruber, Escadinha, Japonês e outros ícones da Ilha Grande, está morta, foragida ou isolada em presídios. Nesse vácuo, sobe uma geração mais jovem, criada na Guerra dos Morros, que começa a questionar as decisões dos antigos. Entre esses novos chefes, ganha destaque Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, que se projeta no Complexo do Alemão como liderança em ascensão e porta-voz dessa ala inconformada. O ponto de ruptura vem em 1994. Hernaldo Pinto de Medeiros, o E, manda matar Orlando Jogador, grande chefe do CV no Alemão e referência para muitos desses jovens. A execução é sentida como quebra total de hierarquia e lealdade. Parte da velha guarda tenta proteger o E. Os mais novos passam a vê-lo como um inimigo mortal. Desse racha, nasce o que polícia e imprensa vão chamar de Comando Vermelho Jovem, CVJ, uma ala juvenil do CV formada por jovens do Comando Vermelho que assumem pontos de venda nas principais favelas ligadas à facção. Em poucos anos, o CVJ chega a controlar cerca de 35 comunidades, frente a 91, ainda sob o CV tradicional. Não é uma facção totalmente separada, mas uma nova forma de comando, mais agressiva, mais midiática e menos presa aos códigos de Ilha Grande. Esses chefes crescem na vitrine, em manchetes, funks, grafites, enquanto transformam o tráfico em negócio contínuo, articulado com rotas que já apontam para o interior do país e fronteiras como Paraguai e Bolívia, onde figuras como o Fernandino Beiramar passam a operar conexões estáveis de armas e cocaína. A consolidação dessa geração vem em 11 de setembro de 2002, na rebelião de Bangu 1. De dentro do presídio de segurança máxima, Beiramar lidera um motim que termina com o assassinato de Uê e outros membros da ADA, diante do sistema de justiça e da imprensa. Não é apenas vingança pelo passado, é um recado. A mensagem é que os novos articuladores do CV, muitos egressos do CVJ, como Marcinho VP, controlam ao mesmo tempo as celas e os morros, e podem decidir quem vive e quem morre, mesmo atrás das grades. Depois disso, o rótulo Comando Vermelho Jovem vai desaparecendo, reabsorvido pela sigla MANH. Mas a lógica que ele inaugurou permanece. Um CV rejuvenescido, descentralizado e mais letal, em que a prisão deixa de ser fim de carreira e se torna o escritório central da corporação do crime. A atuação do Comando Vermelho nas favelas ainda foi pouco explicada. No livro Bandidos, o historiador Eric Hobsbawm comenta sobre a relação ambígua entre as populações marginalizadas e esses marginais sociais. Abre aspas. Em primeiro lugar, um bando representa algo com o qual o sistema local precisa estabelecer um modus vivendi, onde não existe nenhum mecanismo regular e eficiente para a manutenção da ordem pública, e isso ocorre quase por definição nas áreas onde floresce o banditismo, não há muita utilidade em se invocar a proteção das autoridades, tanto mais que tais apelos provocarão o envio de uma força expedicionária armada, que arrasará a economia da aldeia ainda mais que os bandidos. Fecha aspas. Chegamos ao cerne do problema, a lógica invertida que sustenta o Comando Vermelho. O Estado, em sua tentativa de repressão, se torna o principal agente de fortalecimento do crime.
O sistema prisional, ao invés de romper o ciclo, o aprofunda. De 150 mil presos em 1990 para mais de 700 mil em 2025. Prisões passam a funcionar como o escritório do comando, de onde partem ordens, estratégias, disciplina. Cada mega investida policial, cada morte, cada nova prisão alimenta o ciclo. Jovens órfãos de Estado e de opções se reconhecem ali. O Estado acredita que mata o corpo do crime, mas alimenta sua organização e poder. A repressão não elimina, disciplina. O encarceramento em massa multiplica, hierarquiza e espalha. O comando se expande para além das fronteiras do Rio, se nacionaliza e internacionaliza. A marginalização social empurra indivíduos para a marginalidade legal. Não podemos esperar que esses sujeitos ajam conforme os padrões morais usuais. O direito penal do inimigo opera dentro da racionalidade bélica. Inimigos da sociedade acabam vendo igualmente o Estado como inimigo. A dor gera revolta, a revolta, ódio, o ódio, violência. A violência é o terreno em que o crime se reproduz. É uma lógica bélica em que se mata e morre. Se o Comando Vermelho cresceu preenchendo os buracos deixados pelo Estado, a facção nunca será derrotada enquanto o próprio Estado não ocupar esses espaços. Cada morte, cada prisão é, no fundo, mais um capítulo do ciclo, que justifica ainda mais Estado repressivo e repete, em looping, o roteiro do fracasso. Precisamos ressignificar o lema paz, justiça e liberdade, invertendo essa ordem. No momento em que a liberdade for um direito, a justiça é uma garantia, a paz social poderá ser alcançada. Enquanto isso não acontecer, continuaremos matando e morrendo. A sociedade nos mostra o belo e nos oferece o feio. Nos mostra a alta tecnologia e nos oferece a fome. Nos mostra vitórias e nos oferece a pedra fria dos cemitérios. William de Souza Lima, cofundador do Comando Vermelho.